conversando aqui com o Valmir Colodrão, que é um representante aí maior na área de tecnologia ligada ao transporte e que vai conversar com a gente sobre um novo produto, uma nova paixão dele aí, que se chama CheckU, né? Por favor, conta para a gente, por favor, Valmir, como é que surgiu a ideia, qual é a dor que o CheckU vem tentar minimizar, controlar, fazer avançar. Legal. Bom, obrigado, Fátima, pela apresentação e pelas palavras aí. Bom, vamos lá. Então, eu vou explicar um pouquinho qual é a grande dor que o CheckU resolve nas empresas de transportes, tá? Então, a gente sabe que toda empresa, ela zela pela segurança, para deixar todos os seus equipamentos, inclusive os veículos, operando de forma a manter a segurança e evitar quebra, né? Então, toda empresa tem um checklist dos veículos quando ele entra e sai da garagem. Então, toda irregularidade que ela é identificada, ela é apontada, geralmente, muitas empresas ainda numa planilha, onde tem aquela prancheta, ele vai com o papel, com desenho, com os quadradinhos para ele colocar se atende, se não atende, né? Então, ele vai fazendo a checagem do veículo e anotando naquele papel, tá? Então, aquele papel, isso aí é usado há muitos anos, né? Então, ele pega aquele papel, ou ele guarda o papel para caso algum dia ele tenha que comprovar algo, ele acessa o papel, ou ele digita em algum lugar, geralmente no Excel, para guardar isso daí, essa informação. Só que isso, ele leva tempo e pode haver muitos apontamentos errados, né? Então, o que a gente fez com o CheckU? Eu, como vendi software de gestão minha vida toda, eu vi que o software de gestão é muito abrangente, mas nenhum software de gestão ele abrange todas as áreas da empresa. Tem áreas menores que eles ficam desguarnecidas, né? Então, eu fui convidado a desenvolver um software para uma empresa que é um grande amigo nossos aí, para desenvolver o software. Eu falei, olha, isso aqui eu acho que para desenvolver é muito difícil, dá muito trabalho e eu não vou fazer bem feito. Só que aí a gente tem uma parceria com uma empresa chamada Obrasoft que tem tudo isso pronto e ele atua na área de hospitais e construção, né? Eu peguei essa solução, apresentei para essa empresa e falei, Valmir, olha, é acima do que eu esperava. Então, você tem uma ideia, essa empresa está usando para atender o contrato da MTU. Então, tem várias cláusulas contratuais no contrato da MTU e ele está usando a CheckU para poder fazer para atender o contrato da MTU. Aí eu percebi o seguinte, falei, olha, essas dores que você tem, o mercado todo tem. Falei, tem uma oportunidade aí da gente expandir o uso do CheckU para outras empresas do segmento que eu conheço, que é transportes. Então, foi feito isso. Eu junto com a minha filha, eu como deixei o dia a dia da prática, falei, bom, tem algo que é interessante, é mais fácil de implantar, é mais rápido e atende uma dor que muitas empresas, algumas sabem que tem, outras nem sabem que tem. E foi nesse sentido que eu me desafiei a voltar ao mercado com um produto diferente, que é algo que vai ajudar muitas empresas, né? A gente tem também na São Paulo Transportes, que eu falo daqui a pouco. Eu acho que, na verdade, o que vocês conseguiram fazer foi trazer para o século XXI uma coisa que existia desde a década de 1930 e que estava um pouco paralisada. E eu consigo imaginar um monte de furos que pode acontecer, né? Quer dizer, o cara fez o checklist, esqueceu de verificar um item, né? O cara, essa digitalização, perdeu um papel,
realmente não dá para comparar com o imediatismo e a segurança que te dá um formulário, por exemplo, que não te deixa prosseguir se você não preencher todos os campos, né? Eu imagino que o Check.U passe por aí. Mas então vocês bolaram todo esse sistema, certo? E hoje, quem é que já aderiu a essa utilização? E o que esse pessoal está dizendo, está trazendo de feedback para vocês aí em relação ao produto? Tá bom. Então, você vê que, né, como eu estava falando, ele é muito flexível, o sistema. Então, a gente imaginou que fosse atender somente veículos, só que aí o negócio ele expandiu muito, porque a empresa mesmo é muito fácil e flexível ele criar os seus próprios checklists, né? Então, o primeiro cliente nosso foi a Next Mobilidade, aqui de São Bernardo, né? Então, eles têm quase 200 usuários, pra você ter ideia, do Check.U, e ele, pra você ter ideia, ele ainda não utiliza para frota, está começando agora a utilizar para frota. Então, ele cuida da pavimentação, ele cuida de todos os semáforos do corredor ABC, ele cuida de todas os terminais. Então, ele é responsável pela limpeza do banheiro, para você ter ideia, né? Então, ele expandiu esse checklist para todas essas operações dele. E um outro detalhe é assim, você usa o checklist ou num tablet ou num celular. Então, você vai para a rua, ele te fala quando você tem que fazer, qual a periodicidade daquela vistoria ou daquele checklist, quem vai fazer e quem vai ficar sabendo que a pessoa fez, tá? Então, o operador, quando ele entra no sistema, ele já sabe tudo que ele tem que fazer, onde ele tem que fazer. Então, ele vai até o local onde ele precisa fazer o checklist, que pode ser na garagem ou fora da garagem, e ele faz todos o checklist através do tablet ou do celular. E uma coisa importante é que ele registra todos os itens com foto. Ele registra com foto e já sobe para a nuvem. E uma outra coisa bacana é que ele mostra a localização exata de onde fez, porque a gente também corre isso seguinte, você tem que fazer uma vistoria num determinado lugar e você faz da sua casa. No papel você vai aceitar, vai confiar na pessoa. Agora, aí não, o Check.U, ele tem a localização, o horário e quem fez, tá? E uma outra coisa que eu acho super importante falar é que ele não só faz o checklist, ele cria um plano de ação para qualquer item que ele encontrar que está anormal, tá? Então, supondo que você vai fazer o checklist do extintor de incêndio de um terminal rodoviário urbano. Você vai lá e ele faz, se tiver descarregado o extintor de incêndio, quando ele falar que não atende, ele tira uma foto, o departamento responsável por fazer a manutenção do extintor de incêndio já fica sabendo e tem o SLA. Quanto tempo ele tem para fazer a substituição do extintor. E tudo isso é automático no sistema, né? Então, isso dá garantia que realmente você vai ficar sabendo do problema e alguém vai estar sabendo que tem que resolver aquele problema. Ok. Agora, pensando nisso aí, como é que é? Desculpa? Não, você falou dos clientes, então a primeira, eu até acabei me esquecendo, o primeiro é a Next Mobilidade, depois é a Via Sudeste aqui na cidade de São Paulo e a Mob Brasil. Mob Brasil usa em toda a operação dela, São Paulo, Recife, e nós temos acho que umas 7 empresas testando já, e com uma novidade, né? A gente fez a integração com o Globus. Então, quando você faz um checklist do veículo, ele já percebendo que tem alguma irregularidade, ele já abre a ordem de serviço no Globus automaticamente. Isso deu muita agilidade também, você não tem que fazer duas coisas. Você faz um checklist, depois você abre a ordem de serviço do Globus. Não, você faz o checklist e ele já abre automaticamente a ordem de serviço do Globus. Isso deu muita agilidade e segurança para as empresas. Para quem não sabe o que é o Globus, faça aí, por favor, um parênteses para explicar. Legal. Bom, eu sou um dos fundadores da Praxio. A Praxio
maior empresa de software de gestão por transportes, trabalha desde 81, né, na Praxis, então a gente levou a Praxis à liderança de mercado de software de gestão. Então, hoje, o software tem mais de 1.500 empresas de transportes que operam, que utilizam o Globus, né, um software consolidado no mercado, e ele tem toda a operação, parte administrativa, de controle da empresa de ônibus e transportadora também. Então, a gente está integrado com o maior software de gestão de transportes do Brasil, né? Muito bom. Agora eu queria voltar um pouquinho aqui. Você falou um pouco aí, tem módulos, né? Como tem o módulo do checklist, da vistoria e tudo mais, depois tem um módulo aí que cria um plano de ação. Vamos falar um pouquinho de cada módulo, começando com o checklist de vistoria. Esse até eu acho que você já deu um panorama aí bacana, né? Talvez a gente já pule, então, para o plano de ação. E como é que é, por exemplo, se eu quiser contratar isso, né? Eu estou aqui, eu quero usar o CheckU. Eu posso pegar só a vistoria? Eu posso pegar só o plano de ação? Como é que funciona isso? Bacana, essa pergunta é super importante, porque a gente conhece o mercado de transportes, né? Então, quando eu falo conhecer o mercado de transportes, vai conhecer o transporte e conhecer os hábitos de negociação, os hábitos de investimento, né? Então, a gente foi ajustando esse modelo comercial, né? Porque antigamente a gente vendia o software completo, com os 4 módulos que tem, tá? Aí eu percebi que tem empresa que ela quer começar devagarinho, quer começar só com checklist. Aí depois ele vai gostando, ele vai aumentando a quantidade de módulos. Então, nós temos no CheckU 4 módulos. Então, é o checklist, o plano de ação, um controle de vencimento de qualquer coisa, tá? É um lembrete lá para que a gente... Também é uma dificuldade da empresa, que toda empresa, ou de transporte, ou toda empresa em geral, todo o controle de algo que vence é controlado no Excel e fica na gaveta da pessoa. Quando a pessoa sai de férias, ou ela troca de emprego, enfim, a empresa corre o risco de perder alguns prazos, de perder uma renovação que ele não queria fazer de contrato, uma garantia. Então, a gente traz qualquer coisa que tenha validade para a plataforma. Então, você registra o próprio contrato, você pode colocar numa área da internet, ou você pode tirar foto, subir a foto desse contrato para mostrar uma evidência de que você renovou o contrato. E ele vai te avisando quando está próximo de vencer. Então, é uma tela muito simples, ela fica amarela, verde e vermelha. Amarelo, quando ele está próximo ao vencimento, você que define quando quer ser avisado. Verde quando foi renovado e vermelho quando está atrasado. Então, isso dá uma facilidade. Então, você pode pegar todas as empresas que têm, sei lá, 40, 50 pessoas envolvidas e deixar uma pessoa só responsável por esse gerenciamento. E o último é um BI. Então, a gente tem informações sobre quantos checklists foram realizados, qual item dá mais problema, qual a garagem está com mais problema, qual local, enfim, ele te dá informações para que você crie planos de ação para poder resolver determinado problema que é recorrente, tá? E o plano de ação, como é que é? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o plano de ação. Ele pode ser aberto em conjunto com o checklist, então a pessoa vai fazer um checklist de 10 itens. Ele percebe que um daquele item tá fora do padrão. Ele tira uma foto e já abre um plano de ação para resolver aquele problema. Ou você pode sair com o celular, você percebe que você passa num ponto de parada de ônibus e percebe que o piso está irregular. Você pode abrir um plano de ação sem ter feito um checklist. Então, quando você abre o plano de ação pelo celular, ele já avisa o departamento responsável pela solução que ele tem que fazer, tem que resolver aquele problema. Aí, quando a pessoa resolve o problema, ele tira uma foto, a pessoa que abriu o plano de ação fala, realmente está resolvido o problema, e segue a vida. E tudo isso fica registrado para você
saber o que está dando mais problema para você fazer um plano de ação para reduzir aquela quantidade de problema que acontece com mais frequência. Então, são quatro. Bom, eu fiquei pensando nesse aí também, muito útil para a prefeitura, né? A prefeitura, às vezes até a prefeitura pequena, que ainda pode talvez até tirar mais proveito disso, né? Que é você estar na rua, viu um problema, a pessoa mandar e aquilo virar ação. Agora, queria que você explicasse aí um pouquinho, porque eu fico pensando o seguinte: essa nossa conversa pode ser muito interessante também para quem está querendo entrar no ramo, né? Às vezes tem um motorista que está acostumado com aquilo tudo e tal, e de repente ele fala, bom, eu vou partir para o fretamento, eu vou fazer turismo, eu consegui comprar um ônibus aqui, como é que eu começo? Mas para começar já bem começado, né? Com uma certeza daquilo que está fazendo. Eu acho que a nova geração está muito pensando nisso, né? Nesse empreendedorismo, como é que eu sigo adiante, dentro do mundo da tecnologia, que a nova geração é nativa disso aí, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho BI. Tá bom. Bom, o BI, ele é o seguinte, eu vou resumir bastante para que até leigo possa entender, tá? Então, você tem a sua parte de operação, você registra, você abre o checklist, você faz o plano de ação, você resolve o problema, enfim, você cria todo o seu dia a dia de operação, tá? Só que para você avaliar, olha, o que eu preciso resolver, o que eu tenho mais problemas aqui, a gente extrai todos esses dados num gráfico ou em vários gráficos, várias visões, para te mostrar e falar o seguinte, olha, a sua garagem, ela está com muita incidência de, sei lá, vamos imaginar um item. Vamos supor que você vai fazer a estação de tratamento de água lá, você faz o checklist para aquilo lá. E você vê que o pH da água todo mês está com problema. Então, ele vai aparecer uma quantidade muito grande. Aí você fala, bom, eu vou ter que fazer um plano de ação, vou ter que tomar alguma medida para reduzir para melhorar aquele pH da água. Então, você vai fazer um plano de ação. Isso aí é para qualquer coisa. Supondo que você entra um veículo e fala, olha, todo checklist que eu faço, os veículos estão com risco do lado da lateral direita, tá? Então, todo veículo que entra, ele tem um risco lateral direita. Ele vai te dar um gráfico com a quantidade de risco que teve e você vai ter que trabalhar qual é a causa disso. Então, você trabalha na causa, ele te ajuda muito para isso. É uma visão gerencial que a gente já tem várias visões ali, mas você também pode desenvolver as suas visões. Eu vou citar um outro caso que eu acho que ilustra bem isso, quando você falou prefeituras, né? Todas as empresas de ônibus da cidade de São Paulo e todas do Brasil, mas São Paulo, a SP-Trans é muito mais ativa, né? Eu acho, do que muitas outras do Brasil. Eles fazem a vistoria do veículo, tá? Então, tem uma planilha, onde é um checklist que era feito manual. Ele é lá, ele ia colocando se atende ou atende, ou a pontuação, de 0 a 10, tá? Ele ia dando pontuação de toda a frota. É um repasse de carroceria, chama isso. E no fim, ele faz uma conta e fala se ele está aprovado ou não está aprovado. E é um terror quando tem essas inspeções, né? O pessoal fica todo mundo esperando e eles demoravam muito para fazer isso. Por quê? Porque tinha que fazer o papel, jogar na planilha do Excel, para calcular no Excel, Então, a gente desenvolveu isso aí em 2 dias. Fizemos um checklist específico para repasse carroceria de São Paulo Transportes, que chamou a atenção até da São Paulo Transportes. Falou, peraí, fica muito mais fácil a minha vida. Eu só venho aqui, coloco pontuação e sai tudo pronto lá. Então, esse tipo de coisa serve para você se preparar para a vistoria da São Paulo Transportes. E no caso da Next Mobilidade, todos os itens de contrato da MTU ele colocou dentro do Check.U. Então, você vê que a gente fala muito em segurança, né, do transporte. Então, acho que isso é uma das
iniciativas que contribuem para garantir a segurança do transporte, porque se você fizer um checklist, uma vistoria constante dos seus equipamentos, da manutenção, da oficina, você pode contribuir para que o veículo ele saia com mais qualidade e mais segurança nas vias aí, né? Eu acho que aí tem a questão da segurança, mas tem também uma questão econômica prática, né? Porque você, quando você está trabalhando, quando você tem uma empresa, você tem que ter certeza que suas contas estão batendo, né? Quer dizer, depois você chegar lá no fim da história e o contratador falar, o contratante falar, olha, agora você tem que colocar esse carro fora de circulação, é um prejuízo enorme, né? Mas, legal, nós falamos aqui do checklist de vistoria, do plano de ação, você também já falou um pouco do controle de vencimentos. E essa parte aí de gestão de indicadores, eu acho que você até deu lá já um indicativo de como funciona, mas vamos aprofundar um pouquinho, Valmir? Tá bom. Como é que funciona e o que eu ganho com isso? Legal. Então, o gestão de indicadores, na verdade, são painéis onde traz um resumo de toda a sua operação e te fala o que você tem que melhorar, tá? Então, basicamente é isso. Então, é o indicador que ele te mostra um painel de indicadores, onde a gente já tem vários indicadores que a gente achou que são importantes, mas você tem a liberdade de desenvolver o seu. Então, basicamente é isso. É um resumo em painéis de toda a operação que você fez com checklist e com plano de ação, tá? Então, basicamente é isso. É o BI, que é muito tradicional no mercado, né? E ele transforma toda a sua operação que você fez no dia a dia em gráficos onde você pode olhar e fazer uma gestão à vista, e assim compartilhar a informação com quem está no dia a dia, né? Porque não adianta você ter aquela informação para você, então você pode ter na sua oficina e você coloca um painel de gestão lá à vista com esses indicadores. Então, todo mundo vai estar acompanhando a execução de serviços e como é que você faz diminuir aquela incidência de problema que você detectou, ou numa garagem, ou num ponto, num terminal, ou enfim, onde você quiser fazer as suas vistorias, né? Outra coisa que eu acho importante falar é que esse é um checklist para infraestrutura, estou chamando, tá? Porque quando você fala checklist empresa de transporte, todo mundo fala, veículo, tá? Então, o nosso é muito mais abrangente. Ele tem o veículo, só que ele serve para toda a infraestrutura da garagem. E lembrando um pouquinho que você perguntou como que ele é comercializado, então eu comecei a falar, acabei me perdendo um pouquinho aqui, mas ele é modular, tá? Você pode escolher, olha, eu quero começar só com checklist, depois eu quero agregar o plano de ação, depois eu quero o controle de vencimentos e depois eu quero o BI. Então, você pode escolher, tá? É uma forma de você testar o checklist, aí você gostou, você vai implementando mais coisas. É o que tem acontecido com a maioria das empresas, tá? A gente também dá um período de teste durante 30 dias sem pagar nada. Ele é tão simples, a empresa manda 2 ou 3 checklists para a gente, sobe a plataforma, ele começa a testar, ele gosta e aí ele vai colocando. A gente quer ficar com as empresas pela qualidade, né? E não por nome, tem que empurrar porque falou com o dono. Não, a gente acredita que realmente isso resolva um grande problema que nem todas as empresas sabem que tem, tá? Ele vai descobrir depois, quando ele ouvir falar do check-in, eu falar, puxa vida, eu tenho um problema aqui que ele pode me ajudar. É isso que tem acontecido, né? Quando a gente tem falado para o mercado fala, nossa, olha, tem coisa que eu posso... Como aconteceu com você agora, né? Vai falando, você fala, olha, as prefeituras poderiam usar. Então, a gente vê que ele é muito abrangente. O que eu acho muito interessante aí, que não é um aplicativo lá que você baixa e você se vira com ele, né? Esse pós-venda, esse atendimento constante, ele existe. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Valmir. Então, eu, como sempre vendi ou comercializei
software de gestão, então você vê, o Globus tem mais de 50 módulos, né? Então ele é muito complexo. Então a venda é difícil, a implantação é demorada, mas é demorado porque é demorada mesmo, tá? Não é que, enfim, o processo dele é demorado, não tem como você mudar a sua empresa em um mês, né? Isso demora algum tempo. O CheckU, ele é muito simples, muito simples. Então, eu até, quando eu vou mandar proposta, eu mando o telefone das pessoas que estão usando. Ó, liga para ele, pergunta para ele lá. Então, está todo mundo satisfeito. Por quê? Primeiro que é pouca manutenção. Então, a gente tem aqui pouquíssimos chamados para explicar alguma coisa, para tirar dúvida, porque é muito intuitivo. Então, isso é bom. Por quê? Porque quanto menos o cliente me acionar, é melhor para o cliente, melhor para mim, né? Porque é sinal que ele tá usando bem a ferramenta, mas só que preventivamente a gente tem um painel aqui onde a gente fica sabendo quem está usando, quem não está usando, para quê? Para tentar se antecipar, porque a gente quer que eles utilizem muito nessa solução. Então, a gente tem um painel que a gente fica olhando, se ele está usando, se ele não está usando. Quando a gente percebe que está caindo um pouquinho o índice de uso, a gente dá uma ligada, prevente, você parou de usar por quê? Deixou de usar. Então, mas está sendo extremamente gratificante saber que eu saí de um software de gestão que era muito complexo e vim agora com uma solução muito simples e leve. Como está tudo na nuvem também, o cliente não se preocupa com nada, nem com infraestrutura, com nada. Ele só tem que ter um tablet ou um celular onde a pessoa possa sair a campo ou dentro da garagem fazendo a vistoria. Tem uma coisa aí também que eu queria entender um pouco, é o seguinte. A gente, por exemplo, se eu for fazer um supermercado, eu tenho que entrar numa listagem deles e ficar lá procurando, eu acho chatíssimo. Eu nem sei se já evoluiu, se já está muito melhor do que isso, mas eu acho chatíssimo. Do jeito que você está explicando aí, é uma coisa mais fácil, porque, por exemplo, eu poderia fazer uma lista daquilo que eu habitualmente compro. Né? Se eu sou vegetariana e eu não compro carne, eu não tenho que ficar passando, entendeu? Fazendo aquele scroll down para poder chegar lá. Então, como é que é isso? Como é que é essa coisa? Vocês têm algum template? Eu pego o que eu tenho, coloco lá. Como é que funciona? Pergunta, parece que você é especialista em checklist, viu, Fátima? Porque as perguntas são ótimas. E me dá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o que a gente desenvolveu aqui. E eu acabo não esquecendo nada. Então, assim, supondo que você tem lá, eles têm a planilha no Excel, ou tem um papel impresso, você tira uma cópia do papel impresso, manda para a gente sobe a plataforma. Tá? Se você tem planilha do Excel, manda, eu subo a plataforma. Demora 5 minutos para eu subir qualquer checklist para a plataforma. Só que, além disso, você me fez lembrar um negócio super importante, que a solução, ele tem uma inteligência artificial. Que você fala, pô, todo mundo tem, isso é muito, né? Fala-se muito sobre isso, mas lá é muito simples. Você fala, vamos supor que você quer fazer uma festa de final de ano da sua empresa, tá? Sua empresa de ônibus, empresa de transporte. Você fala, puxa vida, eu tenho que preparar para a festa de final de ano, e eu não sei. Não sou especialista em eventos e festas. É muito simples. Você chega lá tem uma linha, você vai na linha e escreve lá. Cria um checklist para a festa de final de comunicação de empresa. O que ele faz? Você fala, quantos itens você quer? Eu quero 20 itens. Ele cria para você, usando a inteligência artificial, o checklist. Então, serve para qualquer coisa. Então, você criou o checklist e fala, legal, esse item eu não quero, pronto, está pronto o seu checklist. Ele usou a inteligência artificial para criar um checklist para você que nem imaginava, né, como é que fazia uma festa de final de ano, confraternização de final de ano. E aí serve para tudo. Então, você fala, o ar-condicionado. A gente nunca dá muito valor para o ar-condicionado, só quando quebra, né? Na nossa casa, tudo bem, mas imagine uma empresa tem que zelar pela saúde, e o pessoal lembra de limpar e vem limpar. Ou contrata um cara de manutenção, que ele vem, você fala, bom, eu tenho que ir para manutenção, eu vou fazer só que eu não sei fazer, não sei o que vistoriar,
nesse ar-condicionado. Você pede para a inteligência artificial, ele cria para você o checklist e você passa a fazer manutenção do ar-condicionado baseado no checklist criado pela inteligência artificial. Eu gostei muito desse exemplo, porque realmente eu acho que às vezes eles colocam a inteligência artificial falando sobre soluções, mas parece o que a gente chama em inglês de silver bullet, né? Uma solução mágica que resolve tudo. E aí o exemplo bem prático é muito bom. Também gostei muito da história do ar-condicionado, porque no caso de ônibus, por exemplo, rodoviário, ele fica parado, né? Ele não pode, ele é proibido por lei sair para circular sem o ar-condicionado. E me lembrou também uma história, uma vez a gente estava entrevistando o vice-governador de São Paulo, que foi prefeito de São José dos Campos, e quando eles colocaram lá os primeiros ônibus elétricos, eles notaram que havia um problema, os pneus estavam se desgastando de uma maneira maluca. E aí foram investigar e descobriram que tinha um motorista que estava dirigindo de uma maneira que ele comia, ele devorava o pneu. Então, eu fiquei pensando que até também para escalonar, prever, agendar treinamentos. Você não acha que isso dava Fala um pouquinho sobre essa ideia, por favor. É realmente isso, Fato. Eu vou dar até um spoiler, que eu estou com dois chapéus aqui, tá, hoje, na minha vida aqui. Eu fui convidado, quando eu saí do dia a dia da Praxis, para apoiar algumas empresas de tecnologia da Primova, né? Que tem o aplicativo mais famoso, é o Citamob. Então, vou dar um spoiler que em breve a gente vai ter algo muito importante também para mostrar para o mercado sobre inteligência artificial na manutenção de veículos. Então, vai ser um negócio que vai ser super revolucionário. Só que, no momento exato, a gente fala sobre isso, tá? Agora, sobre essas vistorias, é isso mesmo. Então, ele pode te apoiar nessas vistorias. E você pode pedir para inteligência artificial também, supondo, no caso dele, você faz a vistoria e vê que o pneu está consumindo, o suco está muito baixo, muito rápido, né? Você pode até chegar no limite de perguntar também para a inteligência artificial como eu resolvo um problema desse tipo. Então, ele, baseado em todas as informações que tem dentro da CheckU e no mercado, ele vai te trazer indicações de soluções para determinados problemas, tá? Então, não é nada mágico, tá? Nesse caso aqui, a gente usa muito básico no CheckU da inteligência artificial, mas ele tem esse recurso. Então, quando você faz uma vistoria e vê que tem um problema, ele, quando ele abre um plano de ação, no plano de ação, baseado no histórico, ele vai te falar, olha, quando apresentou esse problema aqui, foi resolvido dessa forma. Então, ele te dá indicativo de onde pode estar o problema. Isso melhora a produtividade de quem vai solucionar o problema, né? Muito bom. Agora, eu queria voltar aqui um pouquinho nessa história da customização, da personalização. Então, não existem duas pessoas usando o CheckU da mesmíssima maneira, é isso? Exatamente isso. Então, pra você ter ideia, na Next Mobilidade, eles começaram fora da garagem, tá? Então, tudo que é em torno da garagem, nos terminais, eles usam CheckU. Na Via Sudeste, eles começaram pelo departamento médico. Então, ele falou, eu quero começar pelo departamento médico. Aí ele foi departamento médico, depois ele foi para os equipamentos da oficina, então calibradores, aquelas coisas. Aí ele vai navegando por ali, então até chegar no veículo. Então cada empresa utiliza do seu jeito. Então, e assim, e tem muito pouco trabalho para a gente. Por quê? Porque ele é extremamente fácil e customizável. Então, isso foi uma surpresa para mim, que eu sempre vi nessa negociação com o cliente para, eu vou implementar isso que você pediu, não vou implementar. Essa solução já nasceu autossuficiente para que
cada um decida o que é melhor para ele. A gente está aqui para iniciar, para dar o treinamento, mas depois que ele treina, ele faz sozinho. A gente nem fica sabendo, na verdade. Por isso que eu passo o telefone de um para outro, né? Teve um grupo grande que eu estou negociando com ele agora, ele falou, Valmir, olha, eu estou aqui, eu estou olhando na minha garagem, estou relacionando tudo que eu posso fazer o checklist. Falei, pô, você não liga para essas 3 empresas que já usam e pergunta para eles o que eles estão fazendo. Eu acho que te dá uma visão muito melhor, você ganha tempo. Aí ele fez isso e se surpreendeu também como é a abrangência e como é fácil você implementar as suas próprias necessidades. Agora, tem um limite, por exemplo, eu contratei o serviço e aí eu fiz, já coloquei lá em cima 50 checklists. Eu tenho um limite? Como é que é o uso disso? A comercialização? Não vamos nem entrar em detalhe de preço, nem nada disso, não. O que eu quero saber é o seguinte, tem coisas, por exemplo, que a gente assina como empresa que fala até 10 computadores. Como é que são essas limitações? O que é interessante saber sobre isso? Legal. Isso é o diferencial também, porque quando as empresas mesmo ouvem falar em checklist, a conta, né, é muito complexa. É que nem você comparar a Claro e a Vivo, né? Eles te fazem de uma forma que você não consegue nem saber qual que é melhor ou pior, porque é tão complexa, né? E as empresas tradicionais, as empresas de mercado, aí eles fazem isso também. E eu me coloco sempre na mesa do empresário que tem que tomar uma decisão, né? Eu falo, puxa vida, umas cobram por usuário, mais checklist criado. Aí eu falei, quanto eu vou pagar? Não sabe, né? Então o cara fica com medo de... outra quantidade de fotos. Você pode colocar até 1000 fotos. Puxa vida, é um número que o empresário não se sente confortável em falar, eu vou fazer e depois não sei quanto vou pagar. Aí não posso voltar atrás. Então a gente fez o seguinte, por usuário do sistema. Então você vai lá e fala, eu tenho 10 usuários. Você paga pelos 10 usuários, pode fazer quantos checklists quiser, pode subir quantas fotos você quiser, pode fazer o que você quiser. 10 usuários. Porque o nosso custo, né, o custo maior lá na nuvem da Amazon está hospedado, é por usuário. Então, a gente fez a conta para facilitar o entendimento de quem não conhece tecnologia. Quanto vou pagar? Se você tiver 10 usuários, você paga X reais. Você pode fazer quantos serviços você quiser, você pode se virar. Então, se você tiver o aproveitamento bom dos 10, você se vira. Senão, você vai implementando mais usuários conforme você vai crescendo. Então, eu acho que é uma conta certa. Por quê? Porque se eu estou expandindo o uso para mais pessoas, mais lugares, é sinal que eu estou tendo benefício com aquela solução. Então, é simples assim as nossas contas, né? E se eu estou aqui tocando um negócio, como eu te falei, eu estou começando aí na área de fretamento, eu comprei meu primeiro ônibus, sou eu e mais uma pessoa aqui na minha operação, com planos de um dia ter uma frota de 200. Compensa ou não é para esse nível? Fábio, eu sou muito transparente, meu tempo todo na prática. Eu falei também para os vendedores, eu falei, gente, não vende, você não pode entregar. E a vida toda nossa foi assim, sabe? Ninguém... Tanto é que eu ia nas reuniões e falava, tal pessoa vendeu para mim. Você fala assim, não. Tenho certeza que não, porque a gente é bem correto, né? Então, esse caso é a mesma coisa. Para empresas muito pequenas, 2 veículos, eu acho que não é muito. Não precisa, tá? Porque aí você pode fazer na planilha mesmo, no papel, que vai resolver o seu problema. Então, a gente tem um número mínimo aí de veículos que a gente acha que justifica. Então, eu acho que acima de 50 ônibus já é possível usar a solução. Abaixo, mesmo eu tendo interesse em vender, eu não aconselharia, não. Eu acho que não faz sentido, porque as demandas não são demandas muito grandes, como empresas de médio e grande portes. Então, eu acho que acima de 50 é o nosso alvo, né?
Eu acho isso fantástico, entendeu? Porque eu acho que se todo trabalho empresarial de venda fosse nesse sentido, facilitava demais, diminuía o nível de frustração, né? E é certo, quer dizer, você só ia ter gente contente com as coisas. Eu queria saber mais uma questão prática, assim, PC, tablet, celular, se é Apple, se é qualquer outra coisa, como funciona, Valmir? Qualquer coisa. Pode ser Apple, pode ser Android, pode ser... Não é nada muito... Qualquer um que você tem aí, você pode usar, que não... Ele exige pouco do equipamento, né? Então, não tem limitação para equipamento. Então, todas as configurações são feitas no computador, tá? E toda a operação dele é feita ou no celular ou tablet. Então, você configura no computador, você dá acesso, você fala o que a pessoa pode fazer, quem vai abrir o checklist, quem vai encerrar, né? Então, toda essa parametrização você faz no computador. Mas toda a operação, tanto na garagem como em campo, é feita através do tablet ou celular, qualquer que seja o celular e o tablet. Aí eu tenho uma outra pergunta, porque é o seguinte, às vezes na rua eu tenho aqui um celular, tenho uma assinatura, saio toda satisfeita, eu vou ao médico, e chego lá no médico, o médico me pede alguma coisa, eu falo, não, eu tenho isso aqui, né? O resultado está no site do negócio e tal, papapá. Aí eu vou entrar, meu celular não consegue se conectar à internet. Isso aí na rua, quer dizer, eu fiz o setup lá no meu computador, na minha sede, tudo ok. Agora eu estou na rua para fazer um serviço e tal, e fazer uma vistoria, ou tropecei numa necessidade lá do plano de ação, e aí, agora eu estou sem a internet. Como funciona isso? Tem solução, Valmir? Tem, ele funciona tanto offline como online. Então, se você vai num lugar onde... A gente sabe que as garagens são realmente... Ou garagens, ou a operação do ônibus, são lugares que é desprovido de grande infraestrutura, né? Então, a gente pensou nisso. Então, mesmo que o celular ele esteja offline, você pode fazer toda a vistoria e ele vai... Quando achar uma rede, ele manda para a nuvem. E ele vai manter para você o horário, a localização, quem fez. Tá? Então, ele não perde isso mesmo estando offline. Então, você vai fazer sua vistoria, e ele vai te mostrar. Então, se você falar, olha, eu quero saber onde é que foi feita essa vistoria, ele vai no mapa e mostra onde foi feita a vistoria, mesmo o celular estando offline. Isso é um benefício. Outra coisa que eu falei também, que não falei, que é super importante, e você me deu essa oportunidade com essa pergunta, é assim, toda mudança de status, ele grava num log, um registro de segurança ali. Então, abriu, a pessoa mudou, vistoriou, fechou, mudou de usuário. Então, toda a movimentação é gravada, para que você tenha... Os portos têm que provar alguma coisa para o órgão gestor. Está tudo ali registradinho. Você não precisa buscar nenhum registro. Você emite o registro e fala, está aqui, ó, tudo aqui, pronto. Então, vale como prova de que você realmente cumpriu o contrato com o órgão gestor ou com o seu chefe, né? Você pode mostrar para o seu chefe que você fez tudo que estava programado para você fazer. Também acho que isso aí dá uma coisa interessante para poder pensar na produtividade dos funcionários também, né? Quer dizer, saiu, esse aqui faz 20 vistorias num dia, esse aqui faz 7, o que está acontecendo, né? Também te dá um caminho nesse sentido. Mas Deixa eu aproveitar o gancho aí, vai falando e vai lembrando. Então, você pode estabelecer metas no sistema, você fala assim, olha, o Valmir vai fazer 7 vistorias diárias, né? A Fátima tem que fazer 10 vistorias diárias. E ele vai controlando para você essas vistorias. Então, ele mostra o fator de produtividade também.
Muito bom, muito bom. Eu queria agora que a gente fizesse quase que um exercício aqui. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho junto nos nichos, né? Então, vamos pensar assim, ó, no transporte urbano, o que você acha que é o ponto mais interessante que o CheckU pode trazer? Depois a gente pensa no transporte rodoviário, né? E ainda no transporte de escolar, né? E também no transporte do fretamento, né? Do fretamento, e eu acho que o fretamento a gente ainda pode colocar duas coisas, né? Tem a coisa do constante, né? Eventual, né? O que leva aí para a empresa e tudo mais, e uma outra coisa que é o cara que faz turismo. Então vamos lá, vamos começar pelo transporte urbano? Por favor. Fátima, isso aí também é outra coisa legal e eu não preciso nem pensar muito para responder, porque ele serve para qualquer tipo de empresa, tá? Eu foquei no transporte porque é o que eu conheço e que eu posso, como eu estou aqui falando com você, é um negócio que eu conheço, tá? Mas para qualquer tipo de transporte, você pode definir a sua necessidade, né? Eu nem conseguiria te falar assim, olha, você faça isso. As empresas, se ela ver uma apresentação, quem olhar esse vídeo que a gente está gravando aqui, eu tenho certeza que é o que acontece quando todo mundo a gente faz demonstração. Quando tem uma sala com 5, 6 pessoas, a gente está mostrando, a gente vê que um olha para o outro e comenta, pode fazer isso. Então, eu tenho um slide que eu falo, a sua imaginação é o limite, porque é isso mesmo. Eu vou chegar lá, a empresa cada empresa tem uma dor, né? Mesmo sendo do mesmo segmento, ele tem uma dor. Então, quem define onde que vai colocar é o usuário. Por isso que ele tem que ser flexível o sistema a ponto de eu não chegar com uma indicação, olha, você usa aqui. Não, porque a dor dele pode não ser essa. Então, a gente deixa em aberto, eu pego o que ele já tem, que geralmente tem, e alguma coisa no papel. O ponto de partida é esse. Eu pego o que tem atualmente e transfiro para a plataforma. Aí, ele sabendo das possibilidades, ele vai evoluindo e criando onde ele acha que na prioridade dele, tá? Então, eu nem me arriscaria a falar aqui, sugerir algum checklist que a gente pode iniciar, porque cada um tem uma dor, e ele já tem isso, mesmo em papel, já tem. Então, o nosso primeiro passo me dá o que você tem aí, eu subo a plataforma e já digitalizo isso. Aí você começa a pensar nas possibilidades, dependendo da sua necessidade. Olha, eu acho que muita informação bacana aqui, eu fico torcendo, inclusive, para ter um MyCheckU, um menos profissional, digamos assim, para eu poder usar, porque eu fico pensando muito nisso mesmo, em coisas práticas aqui, pragmáticas, né? Eu moro numa casa muito antiga e eu pensei, tem coisas inacreditáveis de se fazer numa casa, né? Que é, por exemplo, a calha, a caixa de gordura, né? Todas essas coisas. E eu fico pensando, eu quero fazer isso de uma maneira organizada. E é complicado. Né? É complicado. Você fica com aquilo lá no fundo da cabeça, vai lidando com o dia a dia e deixa para lá. E outra coisa, você compra o eletrodoméstico, né? Você fala, tem a garantia de tanto tempo. Putz, você esquece, você não põe etiquetinha lá, né? Ninguém põe etiquetinha, garantia até tanto. Você põe e esquece. Uma lâmpada com o controle de vencimento, você fala, puxa vida, eu coloquei minha lâmpada aqui, tal data, ele vai te avisar, olha, tá vencida, a garantia está acabando. Ah, legal, não queimou, tudo bem, né? Eu acho que no dia a dia de pessoas organizadas. Tem pessoas que são super... Mas para quem é mais... Eu acho que, às vezes, a gente não é tão organizado quanto gostaria, justamente porque você fica pensando, vou criar um negócio aqui, depois eu não vou ver, entendeu? E o tempo, o investimento, digamos, né, de se fazer isso. Então, eu acho que isso aí está um produto redondinho. Eu fiquei com inveja, viu? Fiquei com inveja de ter aqui em casa. Que bom. Bom, eu queria agora, então, desejar muito sucesso para você. Acho que tem muita coisa interessante aí. Espero que a gente
volte a se falar em breve. Muito obrigada, Valmir. Obrigado você e agradeço a todo o pessoal do Diário de Transporte, são pessoas sensacionais, fazem um trabalho de informação do segmento que é algo realmente invejável. Né, vocês estão todos de parabéns e agradeço a oportunidade de estar falando novamente com os amigos do transporte, onde eu atuei durante mais de 35 anos. Achei que eu fosse me aposentar, só que é cedo, eu percebi que é cedo ainda, então eu vou fazer algo que me dê mais prazer também, que é esse empreendimento ao lado da minha filha, e quero ver se ela também toma gosto pela tecnologia, né, e consiga ter a sua própria vida, aí, mas fazendo algo de importante para o transporte também. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até, tchau.